Olá, boa noite a todos e a todas que estão conosco. Nós estamos aqui nos organizando, né, para começar mais um Diálogos, né, e dessa vez com muita alegria, né, com muita satisfação. Nós estaremos recebendo a psicóloga educacional, né, até gaguejei de nervoso, Priscila Quaresma, certo? Nossa amiga, né, pesquisadora em educação, né, uma referência, e estamos muito felizes em estar juntos nesse momento, né? Eu já mando um abraço aí para quem está conosco, né? As professoras da SFEC, a Adriana, a Ana Cláudia, sempre com a gente, né? Meu primo Gil, beijo Gil, né? Renata também, amiga pesquisadora também das ciências. E eu estou aqui na torcida, né, e na convicção também de que esse diálogo ele vai ser muito significativo, né? Afinal de contas, nós levantaremos questões relacionadas ao psicológico do professor, ao psicológico do estudante, né? Em tempos em que a nossa saúde emocional ela está aí sendo inclusive questionada, né? Então, foi pensando nesse aspecto que nós convidamos, né? Imediatamente ela topou o desafio, né, de estar aqui com a gente conversando e mais uma vez fortalecendo esse espaço como uma rede, né, de troca de informações entre profissionais de educação, entre estudantes, entre pessoas que estão aí fazendo a educação acontecer, né, nos seus diferentes contextos, né. Nós iniciaremos às 19 horas, né? Priscila já está aqui com a gente, já vai entrar. E eu queria só explicar rapidinho para quem ainda não conhece qual é a ideia desse projeto Diálogos, né? É realmente promover uma discussão a respeito de temáticas relevantes à prática educativa, né? E essas discussões, elas vão em um leque de possibilidades aí. Quem esteve com a gente terça-feira, né? Nós recebemos a nossa gestora Gilva Márcia, da Escola Felisberto, uma discussão muito rica, né, sobre a gestão, a educação, o perfil profissional nesse momento de crise. Hoje nós estaremos com essa perspectiva mais psicológica. Semana que vem já temos agendado também para terça e para quarta convidados que eu vou manter o mistério, né, por enquanto, mas também são pessoas excelentes, maravilhosas, engajadas, que vão trazer o recorte da tecnologia, né, e a outra pessoa vai trazer o recorte das linguagens. Então já se organizem, né, marquem aí suas agendas e se preparem para estar conosco. Separa também aquele questionamento, né, para compartilhar com a gente e fazer esse diálogo o mais produtivo possível, né? Ele só tem sentido porque nós estamos em grupo, né? Nós estamos enquanto coletividade na busca por essas novas aprendizagens e discussões, certo? Então, se você já tem uma pergunta, já vai mandando aí pra gente, outras pessoas estão chegando, né? A Aline também trabalhou conosco na SFEC, abraço, querida. Meu tio Alessio, as estudantes queridas Tainá e Railane, né? Estão conosco também, muito obrigada, João. Vão chegando, vão convidando os colegas, né? Isso tudo só tem sentido se houver a participação de vocês. Olá, querida! Chega aí e convida os colegas também para esse diálogo, tá bom? Priscila, assim que você estiver, né, disposta e pronta aí, já pode solicitar que a gente faz a permissão aqui para a gente começando a nossa conversa, certo? Fique bem à vontade com relação ao tempo aí de conexão, né? Vamos esperar que não sejamos trollados aí pelas redes, né? Que aconteceu terça-feira, mas uma oscilaçãozinha na internet, que é normal, né? Acontece nas melhores famílias. Então vamos embora, gente. Empolgadíssimos, empolgadíssimas, coloquem aí nos comentários, né? Como é que tá a motivação de vocês para hoje, para essa nossa conversa, certo? Se tem alguma pergunta, já vai mandando também. E eu adianto que o tema da nossa live hoje é o processo de ensino-aprendizagem, né, em tempos de crise, na perspectiva psicológica. Qual é o papel desse professor, né? Como lidar com todos esses desafios, certo? Pode sim, querida, já pode chamar, tá bom, Priscila? Fica à vontade. Luana tá conosco, Givânia também, uma amiga pesquisadora do grupo GEAD, né? Sejam muito bem-vindas, Carol, Jaque, beijo, querida, saudade de você. Pra gente começando os nossos trabalhos, aguardando a conexão, tá bom? Pronto, chegou!
Boa noite, querida. Boa Tudo bem? noite. Tudo bem? Vamos lá. Graças a Deus, tudo ótimo. Aproveitando agora que Priscila está ao vivo, né, para falar um pouquinho da formação dela, né? Ela é psicóloga educacional e clínica, né? Especialista e também mestre em educação, né? Se Priscila quiser comentar um pouquinho sobre as formações, e aí a gente já dá início ao nosso diálogo. Ok. Eu atuo na escola, né, como psicóloga escolar. Também atuo na clínica. Atualmente estou com os atendimentos online por conta de todo o processo da pandemia que estamos vivendo aí na nossa sociedade, né? Além disso, minha formação é baseada nesse processo maravilhoso que a gente se apaixona, né, que é a educação. Então, eu sempre caso Exatamente. a psicologia com a educação, tenho especialização em psicopedagogia e em intervenções de psicologia na educação. Então, meu processo, né, de formação se estruturou e guiou pelo viés da educação de fato. Excelente, querida. Então vamos lá, né? Feito o aquecimento, vamos dar início aí à nossa conversa. Já pensando nesse âmbito, né, Priscila, da educação e da sua atuação como psicóloga educacional, a nossa primeira curiosidade foi a respeito desses desafios, né, que estão sendo enfrentados pelos profissionais da educação, né, nesse momento de crise. E aí eu queria entender um pouquinho da sua visão como psicóloga, né, como é que tudo está sendo desenrolado, né, desenvolvido, como é que a gente pode, inclusive, né, nos questionar sobre os desafios que estão sendo enfrentados por esses profissionais. A grande maioria, né, dos educadores, não só os professores, estão aí tentando se ressignificar, que eu acredito que esse é o grande passo de todo esse processo que a gente vem vivendo, né, em relação à quarentena. Então, os desafios são vários, né, desde as práticas em relação à tecnologia, alguns professores ainda não têm essa dinâmica de buscar se atualizar com as plataformas e buscar também meios, instrumentos dentro da tecnologia para dar esse suporte às escolas. Então, o desafio hoje muito mais é o professor estar, né, se ressignificando dentro desse processo e buscando alternativas para o ensino-aprendizagem. Excelente. Já pensando aí e ouvindo, né, e vivendo também, como eu sou professora do Estado, né, então eu estou imersa nesse turbilhão de informações também, e a gente tem percebido um esforço, né, das redes para justamente tentar criar ou fortalecer esse elo com os estudantes, né, ofertando aí algumas possibilidades, plataformas, né, que você citou, mas alguns professores não têm a familiaridade para lidar com o instrumento da mesma forma que o estudante não tem, né? Então é uma grande parceria e troca para que todos consigam se dar bem nessas novas linguagens e nesse novo desafio. Mas aí eu queria te perguntar a respeito da tua visão com relação a essas propostas, né? E aí a gente já faz um link com a questão psicológica também, se de fato, além da oferta dessas plataformas, está se tendo a sensibilidade para pensar nos aspectos psicológicos desse professor e desse estudante que estão enfrentando, né, em diferentes perspectivas, a crise. A grande maioria das escolas precisam, né, abrir realmente a mente para que, se o professor ele não estiver bem emocionalmente, se ele não tiver um possível equilíbrio, né, emocional, ele não vai estar bem para atuar dentro desse processo, né? Foi algo que nos pegou de surpresa. Estávamos aí nas nossas rotinas, ensinando em sala de aula comum, na nossa dinâmica de escola, de ir para as escolas, de dar as aulas, enfim. E aí
de um dia para o outro aconteceu tudo isso. Não fomos avisados. E aí muitas pessoas se pegam no discurso de que, no questionamento de que, e agora? O que é que eu vou fazer? Né? Alguns profissionais que eu entrei em contato estavam muito angustiados. Será que eu vou ser, vamos dizer assim, ter as pessoas vão ter o mesmo olhar para o meu trabalho, né, dentro dessa perspectiva de tecnologia, de estar dando aula online ou de estar gravando vídeos. Sim, por que não? Quem vai fazer, né, esse trabalho é você enquanto professor. E aí é ressignificar, é buscar o que é de melhor, né? E de que forma buscar isso? Se atualizar, as pessoas estão cada vez mais, né, dentro dessa dinâmica, colocando cursos online gratuitos para que você possa fazer um vídeo da melhor forma possível, que você possa editá-lo, de que forma você pode fazer uma aula. Então, tudo isso pode vir a ajudar dentro desse processo, né? Muitas pessoas não se sentem à vontade de utilizar a tecnologia para ter esse suporte, mas a gente não vai ter escolha. Atualmente, estamos vivendo uma situação que jamais pensamos em viver na sociedade. Então, muitas coisas precisamos ter esse acesso. Se você não sabe mexer no celular, se você não tem essa dinâmica, é preciso buscar e aprender, sobretudo, estar com a mente aberta para aprender. E qualquer pessoa de qualquer idade, se desejar, ela pode aprender. Isso. E aí eu já aproveito a tua fala também para, enquanto professora, né, colocar para os colegas que, embora exista essa busca e essa necessidade de busca, que a gente não se cobre excessivamente, né, para dominar a tecnologia de modo imediato, né? A Sim, aprendizagem ela é processual e assim como a gente pensa no tempo de aprendizagem do estudante, também devemos pensar em nosso tempo de aprendizagem enquanto profissionais, né? E não utilizar essa muleta para poder não transgredir aí os desafios, né? Mas exatamente. também manter a serenidade, né? E não se estressar ou não se entristecer, porque de fato você não conseguiu dominar aquela tecnologia. Nós falávamos anteriormente, né, sobre essa dificuldade de conhecer outras linguagens, e isso é um desafio para todo mundo, né? Então, a gente precisa entender que é necessário respeitar também o tempo de aprendizagem de cada um nessa busca pelo conhecimento e aí lançar mão dessas novas ferramentas para o processo de ensino-aprendizagem, né? Exatamente. O grande elo aí que vamos precisar fazer nesse processo é a paciência, é saber que vai ter Isso. tempo para tudo, né? Você falou do processo de aprendizagem, a gente olha muito para a criança, para o adolescente, para aquele que está aprendendo, e a gente vai precisar começar a nos olhar, né? A olhar como funciona, como eu funciono, como é que eu aprendo, né? E claro que não vai ser de um dia para a noite que você vai aprender como, por exemplo, editar um vídeo. Vai ser tentando e fazendo e realmente pondo a mão na massa para que esse processo ele aconteça. Então, é processual, é como você tinha dito anteriormente. É preciso ter paciência, não se angustiar e fazer o que conseguir fazer, né? Na dosagem que você conseguir dar conta. Exatamente. E aí vem a minha curiosidade, né, de como é que a gente pode, nesse turbilhão de coisas, manter esse tal desse equilíbrio emocional, enquanto pessoa, enquanto professor, né, no universo de cobranças, de demandas, né, de questionamentos pessoais e profissionais também. Como a gente pode, Priscila, nos ajude aí a encontrar É. o caminho desse É. equilíbrio emocional? Aí eu acredito que a gente já vai entrar em várias outras coisas, né? Mas dentro desse processo, o que é que a gente, para ter um equilíbrio emocional, o que é que precisa fazer, né? Então, o maior segredo é ter uma rotina. Ter uma rotina de levantar cedo, ter esse cuidado, né? De não
atingir muito o seu horário de sono que você tinha habitualmente. Então, ter cuidado com esse horário de sono, ter cuidado com esse horário de alimentação, acordar, trocar de roupa, não ficar de pijama em casa, né? Buscar sempre as leituras, buscar os seriados, buscar os vídeos que hoje em dia, né, ajudam muito nesse processo de como você entender. Muitos profissionais da área de psicologia estão fazendo os atendimentos online, tem um grupo de profissionais que está fazendo esse atendimento gratuitamente. Então, fomos liberados pelo Conselho de Psicologia para fazer esses atendimentos. Quem estivesse sentindo muito angustiado, que realmente não estivesse sentindo bem emocionalmente, é importante buscar essa escuta, né? É melhor fazer isso hoje do que deixar para depois. E isso vira a aumentar e de repente, se transformar aí em uma fobia, dependendo do que você está sentindo, ou em uma depressão. Então, se você não estiver bem, se sentir angustiado, tiver um sono interrompido, buscar essa escuta, tá certo? Outra ação que traz muito esse equilíbrio emocional, né, são as atividades físicas, né? Então, sempre buscar fazer as atividades físicas. Quem já tinha o hábito antes, organizar com um professor, né, para mandar as aulas, como eu estou fazendo com o meu, né? O Sérgio Rufino está aí online também nos escutando. Então, buscar essas aulas, né? Sempre estar dialogando com o outro, falar dos seus sentimentos, o que é que você está sentindo naquele momento. Se estiver se sentindo triste, fala dessa tristeza. O que é que está trazendo essa tristeza? Qual é a emoção que está trazendo esse sentimento? Né? Então, falar, dialogar, procurar o outro, as pessoas distantes, não deixar de ter o contato, fazer as videochamadas, perguntar se o outro está bem, falar de você também. Né? Então, tudo isso vai ajudar nesse processo. Né? O isolamento, ele traz um certo desconforto, porque a gente nunca passou por uma situação dessa. Né? Então, buscar sempre estar dialogando com o outro. Né? Perfeito. E agora, né, diferente de outros momentos históricos aí, que nós enfrentamos calamidades, né, que a gente só via nos livros de história mesmo, nesse nosso período nós temos o advento da tecnologia e da internet, né, como você bem coloca. Então, apesar de estar isolados fisicamente, a gente consegue estar conectado, né, com milhões de pessoas e, de certa forma, aos mais próximos, né, a gente consegue fazer essa troca de informações, de conversa, né, de perguntar como é que está sendo para o outro também, e não carrega o peso sozinho, né, de estar aí nesse momento de crise. Né? Muitas